coração bate mais alto. Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim. E é aqui que eu sempre vou seguir meu coração. E chegamos! Nossa, se eu não tirar isso aqui, eu fico falando com uma árvore na cara. Pera aí. Pronto. E chegamos no nosso querido Monza Experience. Solte a GoPro. Muito bem. E vamos que vamos. Estamos aqui, dia de semana. Choveu em São Paulo. Tá um caos, não para mais de chover. E estamos aqui, firmes e fortes, com o nosso querido Monza automático. Se você não sabe, você chegou no Monza Experience. Exato, este é o único canal especializado para falar de carros velhos, porém do tipo Monza. Exato, temos aqui 3 exemplares, mas às vezes também conhecemos amigos e vamos para algum encontro, alguma coisa, e encontramos mais malucos que tem Monza. Cada vez mais vocês vão perceber um movimento diferente dos Monzas. Então, cada vez mais vamos perceber um movimento diferente. Os Monzas, eles também vão sumir, exato. Tudo bom, garoto? Eu lembrei de você ontem. Por quê? Lá no AMB, ontem, eles são AMB? Ah, Ontem ela foi lá ontem lá. carro, só carro antigo. Ó, Cada um, né? Deve ser legal, né? Tem uns carinhos. Tinha Monza? Zero. Agora tá... Opa, tá começando a virar placa preta, né? Então, valeu. Tchau, querido. Muito bem, então, como íamos dizendo, deixa eu ver se eu saio daqui tranquilo. Muito bem. Muito bem. Então os Monzas estão ficando cada vez mais raros, né? É normal, é a vida natural do carro. E posso falar isso um pouco de conhecimento de causa. Quando eu fiz meus 18 anos em 1989, eu ganhei do meu avô um Aero Willys 2.600. Era um carro que ele tirou zero praticamente, lá nos anos 67, né, quando ele comprou. E ficou com ele muito tempo. Mas meu avô era um cara que não dirigia, não gostava muito de dirigir e sinceramente dirigia meio mal. Então ele usou uma época esse carro, mas não para trabalhar. Meu avô era um entusiasta de metrô, né? E como a vida inteira dele, ele fez carreira em banco, e bancos ficavam no centro de São Paulo. Foi uma época que antecedeu, na verdade, a Avenida Paulista como centro financeiro para bancos, né? Então o centro era o edifício Martinelli, né? Eram as sedes dos bancos muitas vezes. E ele acabou trabalhando muitas vezes no centro, depois em outros bairros, geralmente seguindo a vida com a carreira no banco. Depois ficou muito ativo na parte de sindicato dos bancários, foi um dos diretores do sindicato dos bancários também, para conquistar aquilo que hoje os bancários têm. Na verdade, muito se começou, essa luta, que era um outro mundo naquela época, e meu avô foi um dos que participou dessa história, tanto é que depois se aposentou como juiz classista, né? Uma espécie de um juiz tal, ganhava similar a um juiz de direito. Isso foi extinto, esse tipo de função hoje não existe mais, mas ele acabou se aposentando dessa forma, né, pelo Tribunal do Trabalho. Enfim, e aí ele comprou o seu Aero Willys e andava com ele, mas no dia a dia era o metrô mesmo que meu avô gostava. Então ele usava bastante o metrô, gostou muito, especialmente na década de 70, né, quando o metrô começou e ele já estava meio que para se aposentar. Então meu avô curtiu muito na parte de carro, de centro, não muito carro, mas os carros que ele tem foram poucos, eram mais para a família. Então, por exemplo, Kombi, meu avô teve uma Kombi Corujinha, a famosa Corujinha. Solta a foto dessa Corujinha aqui. Isso aí não era nem nascido, década de 60. Então era a Kombi que levava para cima e para baixo ele, minha avó, as duas filhas com seus respectivos, né? Então, tanto meu pai como meu tio, né, que eram genros. Então eram 6 pessoas numa Kombi, eles viajaram muito com essa Kombi. Depois vendeu-se a Kombi, ele teve um acidente, etc. Já contei isso num vídeo há um tempo atrás. A Kombi deu perda total, porque ele resolveu fazer uma ultrapassagem pelo lado errado, subindo Anchieta, numa cegonha, né? num veículo cegonha. Foi jogado pela ribanceira e aí não aconteceu nada com ninguém, mas a Kombi acabou. E aí depois ele comprou um Aero Willys, e esse Aero Willys azul calcinha,
4 marchas, câmbio evidentemente do Aero Willis é na coluna, o tremulador é na coluna de direção. E esse carro ficou com ele muito tempo. E nós fomos na infância muito tempo, assim, muitas viagens. Como era um carro que era oficialmente para levar 6 pessoas, 3 na frente, 3 atrás, era um carro que geralmente levava uma família e mais meu avô e minha avó. Então tinham viagens que eram eu, minha mãe, meu irmão e minha avó, meu pai, né, dirigindo, e meu avô e minha avó, e outras eram os meus primos, né? Então eram 4 também na família, com o meu avô e minha avó. Era a conta certa. Então geralmente essas coisas meio se dividiam. E os genros não gostavam muito de andar nesse carro, porque eles falavam de 2 coisas: que a mola do retorno do carburador era muito dura. Então, para quem ficava horas, e detalhe, esse pessoal acho que era meio fresco, tanto meu pai como ele, porque eles viajaram bastante, mas assim, não eram viagens tão absolutamente longas. As viagens que o Aero Willis fez, que eu não era nem nascido, foram longas, mas assim, 3, 4 viagens ao longo da vida. O resto eram viagens para Rio Claro, não era nada do outro mundo. Mas todo mundo reclamava do Aero Willis. Ah, aquela barca... Porque isso, o engraçado é que é uma questão carro, é percepção do momento, né? Então, na década de 70, tanto meu pai como meu tio tinham veículos Volkswagen. Então, meu pai, Variant, Fusca, depois Variant, para levar a família, era a Station Wagon da época. Meu tio teve Variant também, e depois Brasília. Então eles ficavam trocando esses carros e achavam que o carro era moderno frente ao Aero Willis, né? Com 5, 6 anos de diferença. Então, por exemplo, ninguém reclamava naquele momento do freio. E se existe uma coisa, eu dirigi com esse carro, o Aero Willis foi meu de 89 a 2005, quando eu vendi para um amigo, depois virou um amigo colecionador. E se existe uma coisa que era péssima no Aero Willis, era o freio. Não tinha servo-freio, era 100% hidráulico, como o do Fusca. É aquele burrinho mestre e os burrinhos de roda, só. O que era mais desvantajoso no caso do Aero Willis, em comparação, por exemplo, com os veículos da Volkswagen, era que o Aero Willis não tinha disco na frente, como a Variant e a Brasília tinham, né? Que já dava uma diferença significativa para frear o carro. O Aero Willis era lona nas 4 rodas, né? Então, o resultado, eles não falavam do freio. O freio do Aero Willis para eles era normal. O problema eram as 2 molas do retorno do carburador, que eram 2 carburadores DFV que ficavam em linha, cada um alimentando 3 cilindros do 6 em linha do Aero Willis, que era o motor do Jeep, né? É o Willis 2600. Então foi isso. Então eles reclamavam bastante. A parte de suspensão, ninguém falava nada. Pelo contrário, falava que era um carro muito macio. E eu diria que ele era mais macio não pela suspensão e mais macio pelo projeto do banco. Pois é, meu amigo, não tinha espuma. Em 67, o banco era mola, que nem colchão de mola. Era um entrelaçado de arame, mola, em cima palha, uma leve espuminha e o revestimento, geralmente curvinho, não era nem couro, era curvinho. Esse era o Aero Willis, mas era um sofá, você sentava, você ficava pulando nele. Esta era a sensação de segurança. É completamente diferente de suspensão bem resolvida e banco espuma. Outra coisa que nos falava, estabilidade do carro, né? Se falava por padrão da época, aquele negócio lá era um feixe de mola, era um monobloco, o Aero Willis já era monobloco, não era chassis, mas era um monobloco muito bem definido com as longarinas. Então parecia que era um chassis e o carro montado em cima. Não era, o Aero Willis é monobloco. E aí o que acontecia? Você tinha aquela suspensão feixe de mola na traseira e a suspensão MacPherson na frente, com mola e o amortecedor no meio. Bandejas e nada de borracha. Então, entre as buchas de bandeja, tanto de um lado quanto de outro, e as superiores e as inferiores, não era que nem no Monza, que você tem o quadro fixado aqui e somente a bandeja inferior. Não. Bandeja superior e inferior e as buchas com engraxamento com pistola de graxa, como na suspensão, por exemplo, do Fusca, né? Então, bico de engraxar, levava no posto, apertava a pistola com pressão, a graxa velha saía pela extremidade da bucha e aí ficava a graxa nova. Depois de um tempo aquilo gastava, tinha que desmontar aquela suspensão inteira e trocar os embuchamentos, que era uma parte parecendo uma espécie de um baquelite, um plástico, alguma coisa que ficava no meio ali. Mas enfim, era outro mundo. E esse Aero Willis ficou bastante tempo com a gente. E aí o carro foi acabando, né? Acabando assim,
você encontrava cada vez menos na rua. Quando eu ganhei esse carro em 89, já era uma raridade. Em 89, dirigir um carro 67 era raro encontrar. Então, dirigindo em São Paulo, aí eu andei bastante com esse carro. De 70 mil quilômetros que eu peguei o carro, eu fiz retífica com 130 e depois rodou. Eu rodei, fui para Curitiba, rodei bastante com esse carro. Muita viagem para praia, numa época que às vezes eu ia 3 vezes na mesma semana para praia. Então era o carro para toda hora, só tinha esse carro. Então eu curti bastante, casei, depois andei com esse carro. Meus filhos curtiram esse carro quando pequenos, chamavam de Bibi, e aí nós íamos bastante. Então o carro foi sendo, a manutenção foi acontecendo, mas uma coisa que eu percebi, que agora no mundo de hoje mudou muito, é que chegou uma época que você não achava muita peça de Aero Willis, nem as mecânicas. As mecânicas para motor, beleza, a agromotor lá na Ana Nery, lá na Moca, ou a Jeep Brás, como era o mesmo motor do Jeep, até hoje você encontra. Então era comum achar. Agora, peças como bandeja, etc., esquecia, cara. Então, por exemplo, eu comecei a ter folga na bandeja. Uma vez eu estava passando por um local e a bandeja de um dos lados quebrou. Ela abriu. Não na parte do suporte, mas na parte do braço. E aí, cara, guincho pra casa, não sei o que, cadê? Acha a bandeja? Não tinha bandeja. O que nós tivemos que fazer? Soldar a bandeja. O que já é uma desgraça, né? Solda a bandeja, já não é a mesma geometria, é um drama para soldar. Tivemos que soldar a bandeja e andei com esse carro. Eu acho que ele foi embora quando eu vendi com uma das bandejas soldadas, não achava a bandeja para comprar. Então a peça de reposição, nossa, era bem raro achar. Peças de funilaria, lanterna, puta, esquece de vez. Era muito difícil. Volante novo, porque aquilo lá era um tipo de uma resina, não sei o que, com só aquilo abria, né? Não é que nem esse de plástico aqui que você consegue... Se bem que lá você consegue restaurar, né? Tipo um epóxi e tal, e depois pinta com PU em cima, hoje em dia você faz. Mas naquela época não tinha PU. Então o resultado, a vida era difícil para restaurar carro naquela época. Eu diria que a vida para restaurar carro naquela época era muito pior do que a vida de hoje, né? Então a gente pode reclamar hoje, mas eu diria que é bem melhor, bem melhor. E foi isso. Então a vida com a Aero Willis foi assim que aconteceu. Conforme as coisas iam acontecendo no carro, eu ia tendo os meus percalços. Agora, velas, cabos de vela, etc., normal. Até reparo de carburador eu achei bastante. Mas essa é a vida natural do carro, né? Os Monzas vai acontecer a mesma coisa. Passa um tempo, cada vez menos gente tem esses carros, eles vão realmente acabando, então eles vão tendo o seu... Caramba, que dificuldade o cara manter a faixa. Então eles vão tendo seus problemas, vão acabando. Daqui a pouco vira um negócio realmente de colecionador. Então hoje, por exemplo, 2023, quem é que anda com a Aero Willis na rua? Raramente. Raramente você vê um. Você vê encontro e vai de guincho. É muito difícil. E por que isso? Porque é difícil achar peça. E outra, a direção é completamente diferente, né? Um carro daquele, sem direção hidráulica, sem freio bom, então são coisas que é um outro modo de dirigir um carro daquele, né? É tudo diferente, né? Então o nosso padrão vai mudando e cada vez, evidentemente, para melhor. Com os Monzas a mesma coisa. Eu não reclamo aqui do Monza, porque obviamente eu dirijo Monza até hoje. Então eu não tive um tempo sem andar de Monza. Mas imagina um cara que teve um Monza lá na década de 80, quando ele era um veículo que era o top de linha, e depois agora pega um Monza ainda que inteiro, ainda que tudo em ordem. Cara, é um outro mundo dirigido com um carro novo. É mais gostoso, papo furado, papo de nostalgia. Porque o carro moderno, ele não tem jeito, ele ganha em todos os aspectos, né? Em durabilidade, em engenharia, em precisão, em segurança nem se conta. Então andar com um carro antigo é um gosto e é um estilo. Não é racional, é emocional. Racionalmente, ninguém andaria com um carro desse, né? Hoje, em 2023. Andaria lá na época dele, né? A mesma coisa, gosto de Fusca. Racionalmente, ninguém andaria hoje com Fusca. Uma completa falta de segurança, uma série de coisas. Agora, é gosto, é uma memória emocional, é um brinquedo. Às vezes tem pessoas que usam não como brinquedo, mas como veículo do dia a dia. É uma opção. É uma opção que a pessoa faz de andar com um veículo desse e sabendo do risco que ela vai encontrar dirigindo. Por exemplo, às vezes não é nem sua culpa. Há uma colisão muito forte, né, num Fusca. A tua chance de não ter problema é bem pequena, né? É bem pequena.
Dá um azar, dá uma zebra numa estrada, você está num Fusca e acontece um capotamento, qual é a sua chance de sobrevida? Baixa, provavelmente bem baixa, né? Recentemente, inclusive, teve aquele rapaz que foi, né, andar no Canadá e tal, e morreu. Morreu por quê? Uma colisão lateral com uma picape. E a picape não aconteceu nada. Trocou a frente, lá um pedacinho, o airbag acionou, vida seguiu. Então você tem que levar isso em conta quando você vai andar com esses carros. Não é a mesma tecnologia e hoje uma pessoa está muito mais protegida dentro de um carro novo, porque a engenharia é assim, porque as leis são mais rigorosas do que naquela época. Então tem que tomar um cuidado. Então, muitas vezes eu escuto gente que diz assim: nossa, o Monza lá era um carro que voava na época. Verdade, na época ele voava mesmo. Agora, hoje, voar com um carro desse, competindo numa estrada com carros do século atual, num acidente, você vai ter uma pior. Não tem como. Não vem com a besteira porque a chapa é melhor. Não, a chapa mais dura é pior e não melhor. A chapa mais dura só serve se ela foi bem tratada para efeito de corrosão, para durabilidade do material. Mas agora, para efeito de colisão, no momento de um acidente, infelizmente, que ninguém quer sofrer, mas não escolhe, acontece, cara, é bem pior. O carro se deformar nos locais certos, conforme a engenharia previu, em computação e tudo, em resistência de materiais, é infinitamente melhor do que um carro se deformar de forma errada e te matar. Uma colisão num Opala, por exemplo, frontal, é quase morte certa. Uma colisão frontal num carro, pode ser GM inclusive, atual, dificilmente é morte certa. Por quê? Porque além de todas as tecnologias do ABS, da bolsa de ar, do airbag, você tem a engenharia de materiais. O carro vai se deformar do jeito que é certo. E mesmo assim, aí depende também do que você vai pagar. Tem carros mais caros que tem mais tecnologia contra isso, outros menos, mas minimamente todos estão muito mais avançados do que um carro de 20, 30 anos atrás, né? Então isso é fatal. Basta ver que muitas vezes a gente pega uma estrada com esses carros aqui, a BR-116, vamos para Curitiba numa época chuvosa. É receita certa para você colecionar 5, 6 acidentes que você passa na estrada ao longo do trajeto São Paulo-Curitiba. É comum. E acidentes muitas vezes não são, nesse caso, a maior parte das vezes, não foram causados por condições ruins da pista, né? A BR é pedagiada, o asfalto é bom, sinalizado, etc, etc. É o quê? Gente que não sabe dirigir no momento certo, ou abusou, ou brecou na hora errada, ou a pista estava molhada, não sabe dirigir na chuva, ou abusou da velocidade. Enfim, o usuário é o maior erro, não é a máquina. E você vê carros capotados e as pessoas estão esperando tranquilamente no acostamento com as compras espalhadas, com as malas espalhadas na pista. Esse fenômeno pode parecer besteira nos dias de hoje. O carro pode até ter a perda total, mas ele protegeu todos os habitantes. Não tem ninguém sangrando e tá todo mundo, a família inteira lá em pé dizendo: o carro tá capotado lá, deu perda total. Numa época desse carro aqui, se você fizesse isso numa estrada, provavelmente ia ter óbito, então ia ter morte na família, entendeu? Então tem que tomar um cuidado. Aqui é um carro que esses carros antigos, não estou falando agora só do Monza, qualquer um, 80 para baixo, e quanto pior para baixo, pior fica. Você tem que tomar um cuidado, dirigir com cuidado, e não é para você correr. Ainda que a estrada permita 120 por hora, todos os carros modernos estão andando do seu lado a 120. Se alguém bater em você, você é que vai levar a pior. Por quê? Você é que está no carro velho com a engenharia velha. Então tem que tomar cuidado. O que eu sempre digo para isso quer comprar carro assim para brincar, você tem que saber que você vai andar na faixa do outro lado, tranquilo. O ideal é que você faça isso. Isso vai te livrar dos acidentes? Talvez da maior parte deles, mas você não vai estar imune. Esse carro mesmo, há anos atrás, vocês lembram? Ele virou hatch, uma batida, e eu estava numa faixa a 80 por hora, linha reta, uma estrada de primeiro mundo, e a mulher não bateu em mim com tudo a 120 numa HRV. Por quê? Porque ela estava no celular, ponto. Como é que você vai explicar isso, né? Ela poderia ter me visto, não era trânsito, não era nada. Domingão à tarde, ninguém na estrada, e ela transformou o Monza no Monza hatch. A minha sorte é que ela pegou atrás, mas assim, cheio atrás.
Se ela tivesse pegado de canto, eu teria rodado. Se ela tivesse pegado de lado, eu tava detonado. Então, quer dizer, não aconteceu nada, só aconteceu com o carro por causa disso. Então, vai devagar. Como dizia o Emerson, vai com carinho, entendeu? Vai com carinho nesses carros, vai na manha. Percebeu que a galera tá meio agitada, abusando, não vai na balada, joga pro lado. O cara tá desesperado para te passar, ou tá grudando na tua bunda, não vai querer, não, porque o Monza é 2.0, então não vem pegar. Deixa de ser bobo, você não tem mais 18 anos de idade, entendeu? O risco que você corre querendo acelerar, competir com algum carro só porque você acha que você tem o carro que na década de 80 era o campeão do sei lá o que, no mínimo não vale a pena. Não vale a pena. Você não tem seguro nesse carro, você vai levar pior no caso de colisão. O babaca que está tentando te provocar lá, o que você resolveu brincar com ele vai estar muitas vezes num carro novo, tranquilão, o seguradeiro dele está em dia, ele está cagando se vai dar perda total, ele vai tirar um novo no minuto seguinte e está protegido. Então não cai nessa besteira, vai com calma. E hoje, para falar em ir com calma, estamos aqui, 23 de maio, indo com calma. Choveu em São Paulo, estava um caos na hora do almoço, muita área pelo jeito alagada. Estamos na pior época do ano, né? Mês de março, como já diz, é o mês de chuvas, e esse ano é mesmo. Então é isso aí. Galera, começamos a semana, foi assim. Eu agora vou deixar um Turbo Premium quando andar, porque não adianta filmar carro parado, e vamos nessa. É isso aí. Meu coração bate mais alto dentro de um Chevrolet. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Muito bem, nós estamos aqui em pleno sábado fazendo consulta médica e viemos de Monza automático. Isso, que agora pegou, lanterninha ligada, pronto. Dê de devagar e sempre, dá o famoso tranquinho, mas não dá, isso aqui tá muito ruim, né? Mas não dá o tranquinho do eixo cardan. É isso, porque o eixo cardan nos queridos Chevetes dá um tum. Como aqui não tem eixo cardan, muito bem. Tudo certinho. Você não quer pôr o Waze? Vamos pro Sesc tomar Peraí, café? então. Peraí, deixa eu pegar meu... Porque como eu tô filmando... Peraí. Cadê meu celular? Porque eu não enxergo muito bem, né? Porque... Ah, tá dilatada a vista? Ela tá ficando toda embaçada. O turista. Peraí. E eu aqui atrás, ó, um BMW, mas é carro popular, né? Tô falando do carro bom. Ó um Tempra aqui. Tempra 95 pela aquela lanterna meio gota, né? Eu gostava mais da quadradinha. Muito bem. Então é isso. Estamos andando aqui no nosso querido automático. Nossa. Deixa eu ver. Vamos ver se ele acertou. Agora Acertou. entra aqui. Não, lá embaixo. Não. A época que não tem. O que você está discutindo? Você está com a vista dilatada, não está enxergando absolutamente nada e está discutindo do caminho. É. Aqui é a rua Itapeva, então, ó, direção ao centro a gente vai. Sei lá que rota que ele vai fazer. Mas 23, vai. não é? Não. Não? Manuel Dutra, conselheiro não sei o quê. Viaduto João Mesquita Filho. Não conheço. Puta, eu faço ideia. Todos esses nomes pra mim são familiares, mas eu não lembro exatamente dos locais. Nossa. Ainda tá vermelho, não sei porque o cara tá apressadinho aí. As pessoas são cansadas. Ô! Agora vai. Tá vermelho. Farol vermelho, o cara tá lá mandando ver. Mas estamos aqui andando. Colocamos gasolina à noite, naquele dia depois do trabalho. Tava garoando, não? Deu uma garoada. Parei, completamos o tanque no querido posto Jardim Botânico. E tranquilo, sexta-feira acabamos não usando o carro. E nenhum carro, e aí beleza. Ixi. Não tá percebendo que tem alguma coisa presa ali? É só o protetor
De Todo kart? protetor do carro tá para baixo, raspando no chão, o cara não percebe. Vamos ver para onde vamos aqui. Galera, vou parar por aqui. Segura só isso aqui. Bom, chegamos rapidinho, 7 km de distância, radial leste livre. E agora paramos o nosso querido aqui. A nossa vaga, na verdade, sempre é essa, mas esse cara resolveu parar de novo, sem respeito a Monza. É um negócio. E é isso. Vamos dar uma geral. Está inteirinho aqui. E limpo, né? Carro limpo é outra história. E aí, vamos que vamos.